Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, já quero pedir para que abram suas Bíblias lá no livro de Eclesiastes. Amém. Vamos primeiramente orar pelas ofertas, os dízimos e ofertas da casa do Senhor. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradeço, Deus, por essas ofertas que foram trazidas à tua casa, Senhor, para a continuidade da tua obra. Meu Pai, abençoa quem pôde contribuir com a tua casa, Senhor, e abençoa para que essas ofertas sejam utilizadas da melhor forma para ti, Senhor. Te agradeço por tudo que tens feito por nós, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, abram suas Bíblias lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura de um texto breve aqui, mas quero já aproveitar esse início, justificar a minha chegada aqui no culto, nesse horário, por causa do programa Consciência Cristã. Nesse momento, a gente sai lá da Rádio Novas de Paz e, mesmo parecendo perto, mas tem um certo trânsito e a gente termina demorando um pouco a chegar. Também eu fico ali aguardando que o culto entre no ar, para que, assim que o culto entra no ar lá, eu saio da rádio e sigo aqui para a igreja. Então eu fico ali com os irmãos online até, mesmo fora da rádio, eu fico no YouTube com os irmãos um pouco interagindo, continuando o programa Consciência Cristã, fora do horário da rádio, tá bom? Sabem que às 18 horas tem a Voz do Brasil, mas o YouTube ele é 24 horas da Rádio Novas de Paz. Então eu fico lá mais um tempo e, justificando, eu chego um pouco depois por causa disso aí. Mas vamos ler aqui Eclesiastes capítulo 3, é uma coisa que Deus tem colocado no meu coração para que estude mais sobre o tempo. O tempo é uma coisa muito importante na nossa vida e saber dividir bem esse tempo. E Deus tem me trazido ao meu coração para que entenda melhor sobre isso e, através da sua palavra, a gente tem certeza que a gente vai ter um entendimento melhor. Eclesiastes capítulo 3, no verso 1, a epígrafe do texto diz: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E o verso 1 diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O verso 2 diz: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de se arrancar o que plantou. Eu vou me limitar a esses dois versículos inicialmente, até por causa do tempo. Daqui a pouco nosso pastor Francisco Tess vai trazer a mensagem da palavra de Deus. Meus irmãos, uma série de fatos vieram ocorrendo em minha vida no mês passado para cá e me despertaram para entender melhor sobre o tempo. Eu tenho passado por situações na minha vida em que eu comecei a observar que precisamos aproveitar melhor o tempo da nossa vida. Precisamos aproveitar esse tempo que Deus tem nos concedido para estar mais ligados a Ele, para estar fazendo mais aquilo que agrada a Ele, para ter um entendimento melhor da sua palavra, para falar dessa santa palavra dEle. Há tanta gente que precisa. Tanta gente que tem entrado em problemas, como por exemplo, depressão, ansiedade, problemas psicossomáticos, por causa de tempo, por causa de perda de tempo, e ainda dizem que é falta de tempo. Às vezes, coisas que aconteceram são para que a gente desperte mesmo, são para que a gente desperte. Como por exemplo, a minha esposa. Minha esposa teve uma situação que ela precisou ser internada de urgência. Ela precisou passar por uma cirurgia de emergência que foi um risco sério. Um risco que, se não fosse a mão de Deus, se não fosse a medicina e a inteligência dado aos homens pelo Senhor nosso Deus, e no tempo certo ser atendida, ela teria, possivelmente, não estaria mais aqui conosco nesse momento. Uma cirurgia que para muita gente pode até parecer simples, uma cirurgia de apêndice. Mas se não for atendida em tempo, a vida se acaba ali. Aquilo ali pode supurar, inflamado, pode ocorrer uma infecção generalizada
que a pessoa partir. Mas Deus, pela sua misericórdia, tem me permitido que eu aprenda com isso. Em tempo, consegui também ganhar um tio que faleceu recentemente para Jesus. Tia Célia conhece muito bem, está por ali. Um tio querido demais, um tio que, visitando ele no hospital ali naquele momento, eu não imaginei que conseguiria que ele pronunciasse: eu aceito Jesus como meu Salvador, por 3 vezes. E eu me lembrei naquele momento, disse: poxa, Pedro negou Jesus por 3 vezes, mas eu tive a honra de em tempo ver meu tio dizendo isso por 3 vezes. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Tio, diga de novo: eu aceito Jesus como meu Salvador. E eu, não satisfeito, conversei bastante com ele. Depois de um tempo, ele mais uma vez, parecia que eu estava sem acreditar, irmão, feliz de tanta alegria que eu estava, mas em tempo ainda. Tio, diga mais uma vez: eu aceito Jesus como meu Salvador. Aleluia. Se Deus quiser, a gente se encontra lá no céu. Ele, uma pessoa que gostava muito de beber, mas sempre respeitou os crentes, mas também não queria compromisso. Aceitou Jesus como seu Salvador. Minha esposa está aqui viva, graças a Deus, me despertou. Eu comecei a pensar: eu preciso ajudar pessoas que precisam aprender sobre o tempo, que precisam dividir o seu tempo, que precisam executar coisas na sua vida e estão travadas porque não estão sabendo dividir bem o seu tempo. A Bíblia fala que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Normalmente 9 meses até a gestação, até o bebê sair da barriga da mãe. Esse tempo precisa ser respeitado. É preciso de muitos cuidados. A mãe está num estado interessante, como se chama. É um estado... E daqui a pouco vai nascer ali uma criancinha, que também vai precisar de tempo para aprender, para amadurecer, para entender as coisas, para entender mais da vida, para entender coisas básicas. Como aprender a comer, como aprender a se sentar, a se levantar e a andar, e assim vai. Nosso papel de pais é ensinar isso, pouco a pouco, dia a dia, com paciência, perseverança, aprendendo a falar, ensinando falas. Eu vejo minha pequenininha, tão interessante, cada dia uma novidade, cada dia uma coisinha. Já dá glória a Deus. Eu fico tão feliz. Pai besta, né? Mas é assim mesmo, irmão. Cada dia uma novidade, cada dia um ensinamento, tudo no tempo, tudo em seu tempo. Mas a Bíblia aqui, na tradução para o português, ela vem falando só uma palavra: tempo. E existem 2 tempos aqui. O tempo de Deus, que é o tempo Kairos, e o tempo Cronos, que é o nosso tempo. Isso do hebraico, do grego, aliás. No hebraico, na linguagem original, já se fala diferente. Mas eu não vou me ater às línguas originais. Só quero trazer para os irmãos que existem 2 tempos. O tempo de Deus e o nosso tempo. Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente precisa saber dividir bem. Tanto no nosso tempo, quanto saber esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é um tempo que Ele age de acordo com o nosso amadurecimento. Eu estou estudando isso sobre o tempo e estou transmitindo essas informações, esse entendimento que Deus tem me concedido, a graça de ter, através do Consciência Cristã. Já quero falar para os irmãos, quem se interessar por esse assunto, 18 horas na Rádio Novas de Paz, segunda a sexta, tem uma Consciência Cristã. Essa semana eu quero me dedicar aqui, Eclesiastes capítulo 3. Esse entendimento tem ajudado, irmão. Os irmãos comentam lá no chat, muita coisa, muita gente que está precisando e entendendo como dividir o seu tempo. Gente que está em depressão, gente que passou por situação de morte, pais que morreram. Irmão, a morte é natural. Gente que não aceita a morte de jeito nenhum e está ali, na cama, porque o pai faleceu, é normal. Nunca é bom, claro. Deus me livre acontecer comigo, Deus me livre qualquer pessoa aqui. Uma situação triste.
Mas a Bíblia também fala que existe o tempo de nascer e o tempo de morrer. Chegado o tempo. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de prantear e há tempo de saltar. E prantear, ele fala justamente sobre o tempo do pranto, o tempo do luto, o tempo do choro. É necessário na nossa vida. É necessário, sim. Mas também há o tempo de saltear. Há o tempo de festejar. Há o tempo de alegria. E esse tempo vai chegar na vida de cada um de nós. Aleluia. Voltando para o verso 2, quando a Bíblia fala no tempo de chorar, no tempo de sorrir, você chora, você ri. Mas quem pode viver o tempo todo chorando? Não pode. Há tempo para tudo. E nem pode se viver o tempo inteiro sorrindo. Sorrir demais, às vezes, pode ser desespero, sabia? Pessoa que vive o tempo todo sorrindo, tudo é agonia, tudo é risadagem. É preciso saber identificar. Ele aqui fala de sentimentos. Ele aqui fala de muitas coisas atribuídas ao humano, ao ser humano. Tempo de nascer, são 14 pares opostos. Há exemplo de tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de guerra, tempo de paz. E tudo isso, Deus está no controle desse tempo. Tudo isso está no controle de Deus. Ele já sabe quando vai acontecer. E se não chegou o teu tempo ainda, meu irmão, tenha fé. Pode ser que hoje você esteja no tempo de chorar. Vai chegar teu tempo de sorrir. Tenho certeza. Se tiver no teu tempo de prantear, chore nos pés do Senhor. Não deixe de chorar não, porque é tempo de chorar mesmo. Pode ser de alegria, pode ser de tristeza. No pranto que ele fala aqui é de tristeza, mas hoje eu chorei de alegria, por exemplo. Aleluia. No programa. Porque tinha passado por uma situação onde chorei de tristeza. A alegria de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, é no tempo de Deus, é tudo no tempo de Deus. E é por isso que eu estou aqui hoje. É tempo de Deus. Orem por mim. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe as famílias. E que em seu tempo nós possamos fazer a sua vontade. Aliás, o tempo todo possamos fazer a sua vontade. E em seu tempo vai chegar. Amém. Oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhar. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Quem está alegre com Jesus, diga, oh glória! Glória a Deus. Muito bem, meus amados, muito bem, minhas irmãs. Hoje nós vamos, como já falamos aqui, falar da guerra, a guerra dos pensamentos em nós, na nossa mente, na nossa cabeça, a guerra dos pensamentos. Quem aqui nunca foi incomodado por pensamentos que você não gosta, que você olha assim, Jesus, tira esses pensamentos de
mim. Tem alguém aqui? Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Se tem alguém que nunca foi incomodado, que nunca foi incomodado. Muito bem, todo mundo foi incomodado por esses pensamentos, né? São pensamentos que não são seus, né? Vamos ler novamente o texto que nós lemos aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 8, para que a gente possa respaldar. Depois eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui na Bíblia, sobre pessoas que estavam bem pertinho de Jesus e sendo atormentados por pensamentos de amargura. É feito uns crentes que a gente conhece, né? Pertinho de Jesus e atormentado por pensamentos de amargura. Nós lemos aqui Filipenses capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Muito bem, agora abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a gente vai encontrar Jesus dando uma palavra para os discípulos dele, que logo após a ressurreição dele. Lucas capítulo 24. Antes de ler, deixa aí aberto no capítulo 24, e olhe para mim aqui. Jesus, ele antes de morrer, ele passou por várias situações, onde ele mostrou para os discípulos que ele haveria de dar sua vida e que tornaria a tomá-la. Vocês estão lembrados quando Jesus disse para Pedro: importa que eu vá a Jerusalém, sofra, padeça diante dos sacerdotes. E Pedro olhou para ele e fez: Senhor, de modo algum te permitirei que façam isso. Jesus estava mostrando que ia sofrer, que ia pagar um preço, ia morrer. E Pedro se colocou à disposição, mostrando que ia defender Jesus. Jesus repreendeu ele: para trás de mim, Satanás. E agora Jesus passa pela cruz, morre, ressuscita e volta. Os discípulos tinham as promessas de Jesus, porque eles tinham visto Jesus fazer tantos milagres, irmãos. Mas agora crer na ressurreição não é uma coisa tão fácil. Eles não tinham visto ainda. Aí agora abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, que nós pedimos. A partir do versículo 36. Eles estavam falando da morte de Jesus. Eles estavam falando das perseguições e da morte de Jesus. Aí a Bíblia diz no versículo 36. E falando eles, os discípulos, destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Pai seja convosco. Dá para dar uma glória para Jesus? Aleluia. Jesus se apresenta ressuscitado diante deles. Aí a Bíblia diz: eles olharam para Jesus, versículo 37, e eles espantados e atemorizados pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos? Olha o pensamento ao vosso coração. Muito bem, volte a olhar para mim, por favor. Deixa a Bíblia aí, que daqui a pouco a gente volta para a Bíblia. Vejam bem, eles tinham a promessa de Deus, ou seja, eles tinham a promessa do próprio Jesus, que ele haveria de voltar, de ressuscitar, vencer a morte. E agora eles reunidos, chega Jesus e saúda eles com a paz, eles ficam espantados. Na verdade, eles estavam maravilhados.
Você vai ver que aqui diz isso, que quando Jesus apareceu para eles, no versículo 41, se você olhar aí, vai dizer assim: e não crendo eles ainda por causa da o quê? Da alegria, e estando maravilhados, olha lá, volto para mim aqui, eles ficaram tão alegres, maravilhados com aquela situação, que não acreditavam, estavam assim incrédulos. Agora você veja que a Bíblia mostra que eles aqui estavam atemorizados. E Jesus diz: por que vocês estão perturbados? Eu pergunto, diante de uma grande vitória, essa perturbação que estava neles, esses pensamentos de perturbação, eram pensamentos provenientes de Deus? Sim ou não? O que é que vocês acham? Sim ou não? Não acha nada? Quem acha não, diga não. E quem acha sim, diga sim. Todo mundo acha não. Não era proveniência de Deus. Vocês vejam que Jesus fala assim, olha, porque sobem. Quem sobe, sobe de baixo para cima. São pensamentos que vêm de baixo. Porque sobem aos vossos corações esses pensamentos. E por que vocês estão perturbados? Era para você estar dando pulo de alegria aqui. Você está entendendo? Veja que diante de Deus havia pessoas que estavam perturbadas, estavam desanimadas, pensamentos malignos que sobem ao coração, estavam deixando eles perturbados, e Jesus ainda, para que eles crescem, você vai ver agora, que Jesus diz aqui no versículo 39, vede minhas mãos, e meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me, vejam que sou eu. Jesus estava querendo convencer eles. Ei, eu prometi, já que vocês estão perturbados, não estão crendo, aqui, toca na minha mão, sou eu. Toca aqui, no meu lado, sou eu mesmo. Um espírito, ele não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. O mesmo Jesus que estava com vocês há 4 dias atrás, antes de morrer, agora ressuscitou e está aqui presente. Aleluia! Deixa eu falar uma coisa agora aqui para vocês. Aqui no nosso meio, tem gente que pensamentos de perturbação está lhe inquietando, lhe deixando nervoso, temeroso. E Jesus está dizendo: por que tu estás permitindo esses pensamentos perturbados subirem ao teu coração? Sou eu mesmo que estou falando contigo. Pela minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, meus amados, a Bíblia diz que ele, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas o versículo 41 diz assim, olha, e não crê-lo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados. Aí Jesus, espera aí, eu vou fazer uma coisa aqui para eles verem que sou eu mesmo. Do mesmo jeito que eu comia antes, tem aí alguma coisa para comer? Para você ver que não é um espírito, sou eu mesmo. Aí Jesus pede a eles, eles oferecem um peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. E ele disse no versículo 44, e disse-lhes, são estas as palavras que eu vos disse, ainda estando convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Eu disse que eu ia vencer a morte. Aleluia. Mas, meus queridos, eu chamo a atenção dos irmãos para o que Jesus falou, porque o Senhor Jesus aqui,
Ele estava mostrando para os discípulos que estavam subindo pensamentos de perturbação na vida deles. E a Bíblia diz, Colossenses capítulo 3, versículo 2, quem tiver com sua Bíblia e quiser conferir, a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E a Bíblia diz: quanto ao mais, irmãos meus, Filipenses 4,8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, e sai falando nessas coisas, pensai. Ou seja, se ligue com os céus. Aleluia! Aleluia! Quem tiver ligado com o céu pode até estar passando por uma prova, mas tem certeza de vitória. Tem certeza de vitória. Aleluia. Então, meus amados, eu agora quero fazer a mesma ilustração que eu fiz aqui ontem, no ciclo de oração à tarde. Eu falei aqui brevemente. Falei de uns 20, 30 minutos sobre esse assunto. Mas faça uma avaliação de você mesmo agora. Essa avaliação é a seguinte: você vai imaginar que você tem uma tela desse tamanho aí lá na sua casa, e a partir de agora essa tela vai aparecer todos os seus pensamentos. Eita! Aleluia! Imagine. Primeira pergunta que eu vou fazer a você: será que você deixaria todo mundo ver? Não deixaria. Não deixaria, não é? Segundo, os pensamentos que iam aparecer, porque está direto agora vai ficar projetando seus pensamentos todinho ali na tela. Além de você não deixar ver, os pensamentos seriam mais coisas de Deus ou coisas da sua cabeça e coisas do diabo? Os pensamentos que vão aparecer seriam coisas de Deus. Por exemplo, iria aparecer Jesus, orando, pensando no arrebatamento da igreja, pensando como será o céu, pensando: deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, pensando: o gigante está se levantando, Deus, mas eu vou enfrentá-lo e vou vencê-lo. Será que seus pensamentos seriam esses? Ou seria outras coisas? Fulano não presta, eu vou me vingar. Olha, quando eu vejo, o que é que apareceria lá com mais constância? Quanto tempo apareceriam as coisas de Deus na tela? Na tela dos seus pensamentos, quantas coisas de Deus apareceria? Quantas coisas das suas emoções apareceriam, dos seus próprios pensamentos humanos e até mesmo do inimigo, mentiras. Aleluia. Então, meus irmãos, é fundamental nós meditarmos nessas coisas, porque os nossos pensamentos, eles podem nos edificar e podem nos destruir. E você não pense que aqui dentro, pensamentos fora dos pensamentos de Deus vão prevalecer, não. Mas não vai mesmo. A Bíblia diz que os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Aleluia.
Então, pensamentos podem edificar, mas também podem destruir. Pode destruir. Um exemplo é Judas. Judas queria viver com o povo de Deus enganando, cheio de pensamento maligno, traição de Jesus, interessado em outras coisas, vendeu Jesus, o pensamento dele destruiu ele. Mas olha só, vamos aprender como são gerados os nossos pensamentos. Por quê? Qual é o objetivo disso aqui? O objetivo, meus amados, é nos ajudar a lutar contra os nossos pensamentos, porque quando a Bíblia diz, nisso pensai, ela está nos orientando a pensar corretamente. Pensar nessas coisas, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que edifica, tudo que consola, tudo que faz união, tudo que faz prosperar, tudo que faz a vontade de Deus, nessas coisas pensai. E eu preciso meditar nisso e saber como é que os pensamentos se originam na minha cabeça, porque eu preciso combater isso. Eu preciso combater. Um dia um jovem chega para mim e diz mesmo assim, pastor, eu sou muito tentado, pastor. Lá no 6º Batalhão, logo no começo da igreja, me lembro desse fato. Começou conversando comigo, mas depois eu descobri. Ele mesmo me disse que vivia assistindo. É pornografia, ele via. Eu digo, claro, meu filho, é o que você está alimentando na sua cabeça. Seus pensamentos vão girar em torno disso, você vai ficar pensando nisso, você vai ser tentado a vida toda. Ora, se você dá motivo para aquilo, você vai ser tentado. Satanás está vendo, vai atirar os dardos inflamados dele, vai levantar pessoas que ele sabe que tem fraquezas, que as suas fraquezas se interessam por ela, não é? Ora, uma pessoa viveu envolvido com prostituição, é fraco para aquilo, aceitou Jesus, se converteu, mas aquele seu passado traz lembranças. Aí encontra outro também que já viveu naquilo, é fraco também. Só que ele é fraco, mas está lutando, está fortalecido pela graça de Deus. E o outro está vivendo pela carne. O que é que pode acontecer? Esse que está vivendo pela carne ser usado pelo diabo para tentar enfraquecer esse que tem a mesma fraqueza. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Então vamos ver como são originados ou gerados em nossas cabeças os pensamentos. Vamos ver. Primeira fonte, olha, primeiro são os órgãos dos sentidos, que todos os nossos sentidos, que nós poderíamos chamar pelas portas sensoriais, ou seja, tudo aquilo que a gente percebe, vê, ouve, toca na gente, a gente sente gosto, olfato, paladar, tudo isso gera pensamento. Eu vou mostrar alguns para vocês, somente para vocês entenderem. Primeiro, pelos olhos. Seus pensamentos são gerados por aquilo que você vê. Você vê. Bíblia diz, Mateus capítulo 6, versículo 22. A lâmpada do corpo são os vossos... Jesus falando. A lâmpada do corpo são os vossos olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá... Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E quão grandes serão tais trevas? Olha aí. Então a gente vê, meus queridos, que os nossos olhos, eles têm influência nos nossos pensamentos. Aquele jovem que vivia olhando pornografia, tem que se atentar. O que você vê é gravado. Se lhe interessar, é gravado dentro de você. E vai produzir lembranças, pensamentos. Vai produzir em você pensamentos. Aí, a jovenzita daqui, né? Não foi agora não, isso faz tempo, muito tempo mesmo. Ela disse para mim assim, pastor, eu queria, pastor, se eu me respondesse, por que a gente não é como as meninas normais? Aí eu disse, meninas normais? Sim. A menina do mundo, ele quer dizer que a menina do mundo são anormais e vocês são anormais. Não. Ela já começou errado, veja bem. Por que a menina lá do mundo
vão para a praia de biquíni e a gente não pode ir. Eu disse, minha filha, veja bem. Quando Deus lhe orienta, Deus não proíbe ninguém. Você é livre para fazer o que você quer. Deus não proíbe ninguém, Ele lhe orienta para o seu bem. A igreja, nós somos os pastores, os ensinadores da igreja. E quando a gente mostra a vocês que não convém, é para o seu próprio bem, não é que a gente vai proibir. Agora deixa eu lhe falar uma coisa, veja bem. Você pega, põe uma roupinha pequenininha, daquela que você está dizendo, não é? E vai para uma praia, e um jovem da igreja lhe vê com aquela roupinha. Se ele olhar para você e se interessar por você, quando você chegar na igreja, que você estiver cantando hino, sabe o que ele vai ver em você? Ele não vai ver uma santinha de Deus cantando hino, não. Vai ver você com a mesma... Está gravado nele. Ele vai ver você com a mesma maneira que ele lhe viu lá na praia, com aquela roupa. E se ele for, de alguma maneira, interessado por você, ele vai ficar sendo tentado e olhando para você com interesse, não é nem de namorar, é de ir além de um namoro, logo de início. Porque a nudez, irmãos, capítulo 6, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela fala sobre o corpo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E um corpo de biquíni, ele vai produzir pensamentos de Deus? Vai produzir pensamentos da parte de Deus? Uma roupa sensual produz pensamentos da parte de Deus? A pessoa que usa uma roupa sensual, ela está fazendo isso para a glória de Deus? Então a primeira fonte são os olhos. As pessoas vão olhar. Tem até um hino de criança que diz assim, como é? Cuidado com o que vê. Como é que fala? Tem cuidado, olhinho com o que vê. Não é? Está vendo? Então veja bem, nossos olhos, tudo que você olha, vai produzir pensamentos em você. Para onde é que você está olhando? A tela dos seus pensamentos, o telão dos seus pensamentos, ele vai reproduzir coisas que você olha para ele. Segundo, eu falei que os órgãos sensoriais, os órgãos de sentido, né? Olho, ouvidos. Aí a Bíblia diz, Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo... Agora aí é coisa boa, mas tem coisa ruim também. A pessoa pode ouvir coisa boa, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então veja bem, aqui já é outro que vai provocar pensamentos em você, pensamentos de fé. Agora eu pergunto, a pessoa que está ouvindo pornografia, está ouvindo falar da vida dos outros, vai gerar pensamentos da parte de Deus ou pensamento de fuxico? E a Bíblia diz que há 6 coisas que Deus aborrece. E a 7ª alma dele abomina, que é justamente aquele que vive semeando contenda entre os irmãos. Está lá em Provérbios. Né? Então veja, meus amados, que os nossos ouvidos, se ele for usado para o bem, ouvir coisas boas. Aí, olha, quando uma pessoa vier para você, quero falar com você, fulano, né? Ô fulano, está sabendo, começar falando fuxicano, diga assim para ela, olha. Aí diz assim para ela, olha, meu ouvido não é depósito de lixo do inferno. Diga comigo, meu ouvido não é depósito de lixo do inferno. Aleluia. Tato. O tato, irmãos, é justamente o
toque que a gente tem com outro, com a pele. E você vai encontrar na Bíblia, lá em João, capítulo 20, versículo 25, quando disseram a Tomé que Jesus havia ressuscitado, ele disse assim: olha, se eu não ver, se eu não puser o dedo no lugar dele, dos cravos, de maneira nenhuma crerei. Ou seja, ele está dizendo que só ia acreditar se pegasse em Jesus. Jesus depois apareceu e disse: toca em mim. Você veja que Tomé, os pensamentos dele mostrava que ele só confiaria se tocasse. Não é? Então veja bem, já falei: olho, ouvido, tato, olfato. O velho, pai de Jacó e de Esaú. Jacó se vestiu com a roupa do seu irmão, botou uns pelos, cheiro de homem do campo. Aí quando chegou junto de Isaac, o velho Isaac já velhinho, aí ele: Esaú, é você, meu filho? Ele fazia: sou eu. A sua voz é a voz de Jacó, mas o cheiro é o cheiro de Esaú. Então é Esaú mesmo. Ele acreditou por causa dos pensamentos dele. Veja que o cheiro traz lembranças. Uma vez eu coloquei um perfume, eu disse: misericórdia, isso aqui só me lembra quando eu não era crente, quero mais não. Já aconteceu com você, sim ou não? Sim. Você vê que o cheiro traz lembranças também. Tá certo? Bom, então, os pensamentos, eles surgem daquilo que você viveu, até o paladar. A gente vai encontrar a história de um servo de Deus, Esaú, que trocou, irmãos, a primogenitura dele por comida. Veja que coisa grave. Ele estava com uma fome tão grande que quando viu o guisado de lentilhas que o irmão fez, ele não valorizou a primogenitura. Não valorizou a primogenitura. A primogenitura é um título dado por Deus naquela época. E depois ele queria matar Jacó por causa disso. Esaú, me dá um pouquinho, não dou nada, só dou se tu me vender tua primogenitura. Eles eram gêmeos, mas só que Esaú era o mais velho. E a primogenitura era dele. E ele vendeu. Então a gente vê que muitos fatos aconteceram na Bíblia, tudo em função de pensamentos. Tá certo? Agora, eu quero lembrar que esses pensamentos, eles vêm através dos órgãos do sentido, mas eles vêm também gerados pela sua natureza pecaminosa, sai de dentro de você, de fatos que você já viveu, porque estão no seu coração. Mateus capítulo 15, versículo 19, diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos. Aí vem dizendo: mortes, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Meus irmãos, cuidado. Olha, não se engane. O seu coração é enganoso. O seu coração não é tão bonzinho quanto você pensa, não. É a Bíblia que diz. Se você estiver achando ruim o que eu estou falando, não ache ruim, não. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Então, se seu coração é enganoso, sabe o que vai acontecer com você? Vão surgir pensamentos em você para lhe enganar. Pensamentos em você para lhe enganar. Você pensa que está fazendo uma coisa boa, mas no final você está sendo usado pelo diabo. Porque você não sabe discernir as coisas. Exemplo, Jesus diz que vai para Jerusalém. Pedro, irmão, um homem que estava junto de Jesus. Pedro, um homem que vivia com Jesus. Jesus já tinha falado para ele que ia morrer, ressuscitar e ressuscitar. Aí quando Jesus diz que vai para Jerusalém,
sofrer e morrer, Pedro diz assim: Senhor, não permitirei que te façam tal coisa. Quem era que estava usando Pedro? Quem era que estava usando Pedro? Agora eu pergunto, sinceramente, para um pouquinho, pense nisso. Quem estava usando Pedro era o diabo. Será que Pedro não estava querendo mostrar que estava fazendo uma coisa boa para Jesus? Sim ou não? Ele estava querendo mostrar que estava querendo fazer uma coisa boa para Jesus. Agora, ele não tinha discernimento para conferir a palavra de Deus. Ele não estava agindo pela palavra de Deus, não. Era o que ele achava. Porque se ele fosse agir pela palavra de Deus, Jesus já tinha falado que ia para Jerusalém sofrer, mas ia morrer e ressuscitar. Não, não vou permitir que faça tal coisa, não. Ele estava querendo impedir o projeto de Deus. Era que Jesus morresse. Então, veja só. Você está aprendendo isso, não é só para conhecer a história de Pedro. É para saber que Satanás pode estar te usando e você pensando que está fazendo uma coisa boa. Ah, eu te defendo. Sou eu que te defendo. Você, em vez de defender, você está atrapalhando. Era o que Pedro estava fazendo com Jesus. Estava atrapalhando. Porque não estava dentro da vontade de Deus. Então, meus amados, a gente vê que muitas vezes as emoções dominam as pessoas. E as pessoas desobedecem a Deus e começam a agir por conta própria e termina perdendo a grande vitória da parte de Deus. Você vê, Saul mesmo. Samuel disse para ele: olha, Saul, tu vai ter que ir e lutar contra os midianitas, vencer todos, agora tu mata todos. Ele não matou. Ele matava o povão, aí ele matava, mas quando ele viu o rei, ele poupou o rei. Os gados bonitos, ele poupou o gado. E na cabeça dele, ele estava fazendo uma coisa boa. Quando Samuel viu aquilo, meus irmãos, que foi lá, Samuel disse: olha, passou de ti o teu reino. Ele perdeu a posição dele, porque se deixar levar pelas suas emoções. Então, meus amados, os nossos pensamentos, eles podem nos dominar. Por isso que eu tenho que me anular. Eu tenho que orar para tirar o poder do meu coração de querer me conduzir. Quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em... Ele estava dizendo: eu agora não faço mais o que eu quero, não. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu andava como menino, eu agia como menino, eu falava como menino, mas agora que eu cresci. Aí ele diz: agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele não se deixava mais levar pelas emoções do coração dele. Aleluia. Quando ele era novo convertido, ele dizia: miserável homem que eu sou. Eu olho para dentro de mim mesmo e vejo outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado. Quando eu quero fazer o bem, não consigo fazer, mas o mal, quando eu vejo, eu já estou fazendo. Então veja que os nossos pensamentos, eles vivem em constante guerra com nós mesmos. O teu inimigo, o teu pior inimigo, Satanás, já foi vencido. Agora você tem outro inimigo que peleja contra você, que é o teu eu. O teu eu peleja contra você. O teu eu é carnal, o teu eu é portador de um coração enganador. É a Bíblia que diz: eu tenho que anular meu coração, eu tenho que anular minhas emoções, eu tenho que agir dentro da vontade de Deus, eu preciso de disciplina. E quem faz a minha disciplina sou eu mesmo, quem faz sua disciplina é você mesmo. Ah, o meu eu quer que eu descanse, o meu eu quer que eu seja preguiçoso, o meu eu quer que eu fique em casa, o meu eu quer que eu não vá para a igreja. Quando eu falo em orar, o meu eu faz: ai, não, mano, você vai orar sim.
Veja que negar-se a si mesmo, irmãos, é isso. Negar-se a si mesmo é isso. O nosso eu, ele está sempre pelejando contra nós. Aleluia! Então, veja bem, vamos ver aqui um homem que pelas influências de Deus, ele venceu no meio de uma tempestade. Daniel, ele sabia que não podia se dobrar diante de ninguém. O rei Nabucodonosor levantou uma estátua, todo mundo se dobrou. Ele não se dobrou diante da estátua. Por causa disso, ele foi lançado aonde? Na cova dos leões. Eu pergunto, a perturbação tomou conta de Daniel? Não. Ele disse assim: o meu Deus, ele me livrará da tua mão e da cova dos leões. E foi lançado lá na cova dos leões. Quando foi no outro dia de manhã, o rei, com pena dele, porque não queria fazer aquilo, o rei foi lá e chamou o nome de Daniel. Daniel, será que o Deus a quem tu serve pode te livrar dos leões? Daniel lá de dentro deu um grito: vive, ó Senhor, para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aí interessante esse texto aqui que diz assim, olha, aleluia: fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque em mim foi achada inocência diante deles. Ou seja, Daniel, eu vou, Deus, eu vou tranquilo. Eu sei que eu não fiz nada de errado. Eu estou na tua presença. Eu estou sendo fiel. Não é? Ele proibiu de orar. Mesmo ele tendo proibido de orar 3 vezes, eu continuo orando para ti, Senhor. Eu vou ser lançado. Eu estou na tua vontade, eu vou ser lançado. Quando chegaram, botaram Daniel lá dentro. O leão olhou para Daniel assim. Estava com fome. Mas virou a cabeça e foi dormir de novo. Aleluia. Você já pensou a surpresa das pessoas? Como é que esse homem passou a noite no meio de leões tão bravos? E ele está aqui contando a história. Aqueles leões partiam para devorar faminto as pessoas. Irmãos, um crente com a consciência tranquila diante de Deus é diferente. Pensamentos de paz, pensamentos de tranquilidade. É diferente uma pessoa que está com pensamentos malignos. Basta dar um toquezinho nela. Olha a ovelha. A ovelha, dá um toquezinho na ovelha. Caladinha, né? Assim na igreja também. O pastor, quando dá um apertozinho na ovelha, agora dá um toquezinho no lobo para ver uma coisa. Ele bota logo os dentes de fora. Daniel, ovelha de Deus. Aleluia. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia em João, capítulo 13, versículo 2. E o diabo, tendo já posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Ou seja, o diabo põe pensamentos no coração dos crentes. O diabo colocou pensamentos no coração de Pedro. Pedro falou besteira, mas pelo menos ele entendeu a repreensão de Jesus. O diabo colocou pensamentos no coração do Judas. E ele pode colocar no nosso também. Eu preciso vigiar, irmão. Nós precisamos vigiar. Será que o que eu estou fazendo é aprovado pela palavra de Deus? A Bíblia diz tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Será que eu estou sendo verdadeiro? Aleluia.
Hoje, tomei conhecimento da morte de uma pessoa, acho que alguns aqui conhecem. Eu fiquei preocupado com o coitado, o rapaz que botou esses vidros aqui, ó. Amós. Alguém soube disso? Acho que poucos conhecem aqui, né? Mas esse cara ele não era crente, meio perturbado, nervoso. Gostava muito de, quando eu tomei conhecimento, meu Deus, eu digo, meu Jesus, parti sem Jesus. Aleluia. Como é bom você ter o pensamento em paz com Deus. Pensamento tranquilo na presença de Deus. Tem um hino da harpa cristã que diz assim, eu não sei qual é o nome dele, mas alguém vai saber aí. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Deixa eu ver se eu acho aqui. Glória a Deus. 178. Vamos ver aqui. Glória a Deus. É 78 ou 178? 178. É porque fala várias pessoas. Aí eu não fico pensando em todos de uma vez, aí mistura tudo. 178, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Gloriosa paz. 178. Crendo em Cristo Jesus me obter. Gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce. Fiquemos de pé. Olha que coisa linda. Paz insondável qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, 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 gloriosa paz. Tenho doce paz, inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também. Tenho doce paz, 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 gloriosa paz, perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, e nos conflitos com o tentador,
Cristo Jesus me fará vencedor. Mais gloriosa paz, perfeita paz, mesmo que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Aleluia! Glória a Deus. Muito bem, lembre-se, no céu, teus pensamentos têm muito valor. Não pense que são só aqui na terra. Seus pensamentos têm tanto valor no céu, que Jesus uma vez disse assim: se alguém olhar para outro com intenções impuras, o que ele disse? Já pecou. Está vendo como o nosso pensamento são importantes diante de Deus? E o telão dos teus pensamentos, o que é que está mostrando? Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo. Tem aqui uma relaçãozinha que eu quero ler aqui. A paz do Senhor, peço oração pelo meu irmão que continua sentindo dores, que se operou. Desde já agradeço, mas não disse aqui quem foi, né? Quem é? Oração por Gerson Benjamin, para Jesus salvar. Muito bem, convidamos toda a igreja para participar do 25º aniversário do Grupo Infantil Lírio dos Vales, no próximo sábado, às 14 horas. Oração também pelo sobrinho do auxiliar Augusto, que se encontra na UTI. Também aqui um pedido de oração pela sogra do auxiliar Alisson. Deus sabe de todas as coisas. E oração pela prima do auxiliar Rafael, que está na UTI também. Muitas pessoas enfermas aí, precisando de oração, né? Também, minha família acabou de chegar, irmã Sandra, o Sandrinho também, com a Ana, que estavam levando a filha ali para uma atividade da escola. Ela foi fazer uma apresentação hoje, defendendo, né, a questão do aborto, ou seja, do aborto não, do não aborto, né, a proibição do aborto. Ela foi fazer uma apresentação agora de noite e eu pedi para a irmã Sandra me representar lá com ela, juntamente com o Sandrinho e com a Ana, seus pais que estão ali. E também nessa data o Sandrinho está aniversariando. Vamos convidar ele aqui na frente com nossa irmã Ana e seus filhos para vir aqui na frente também, receber oração. Tem mais alguém que está aniversariando? Tem mais alguém que está aniversariando? Muito bem, está aqui a relação dos aniversariantes com o nosso irmão Sandrinho, irmã Ana. E está aniversariando também? Venha para aqui para frente também, receber oração. Glória a Deus. Irmã Sandra, vem também com ele aqui. Vem com a família. Pode vir, se quiser. Muito bem. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por tudo que Ele nos concedeu nesta noite. E lembrando aos irmãos que a nossa consagração, graças a Deus, está acontecendo bem para a glória de Deus. Todos os domingos de manhã, a partir das 6 horas da manhã, está sendo uma bênção, tá certo? Peço as orações do irmão, que amanhã também eu irei para Campina Grande. Estou indo para Campina Grande, mas volto amanhã mesmo. Vou sair daqui de 5 horas da manhã, estou saindo de casa, pretendo voltar, se Deus permitir, amanhã mesmo, de noite. Não é uma atividade que vai ter lá da igreja, que eu vou precisar estar lá. Não é uma reunião de pastores, e eu preciso estar lá, tá certo? Os irmãos orem por mim nesta oração final, para que Deus nos leve em paz e nos traga em paz. Pastor Edilson vai fazer esta oração final, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quem mais precisa de oração,
Oremos. Querido Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças te damos, ó Pai, te louvamos por mais este dia, pela oportunidade de estar em tua casa, aprender a tua palavra. Rever todos os nossos irmãos que nesta noite, ó Pai, se deslocaram dos seus lares para aqui estar aprendendo de ti, ó Deus. Tua filha que está aniversariando, abençoe a tua filha, ó Pai, para a glória do teu nome, assim como o presbítero Sandro, que o Senhor continue ajudando, fortalecendo, abençoando a sua família para a glória do teu santo nome. Deus amado, te apresentamos também todos os pedidos que foram feitos, ó Pai, tantas